Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Fernanda Guzuen. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à mesa redonda intitulada Março Amarelo, Conscientização e Prevenção das Doenças Renais em Cães e Gatos. Esse evento ele é organizado pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca, Unifran. Bom, o Março Amarelo, né, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção e o combate das doenças renais, com o objetivo aí de instruir, de alertar, né, tanto os profissionais quanto os tutores sobre os fatores de risco, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce, né, até mesmo porque muitas doenças renais elas são silenciosas, né, e só apresentam sintomas quando estão em estágio mais avançado. Bom, assim, os cursos, né, e os programas envolvidos neste evento não poderia deixar de discutir mais um ano sobre esse assunto. Então, em nome da comissão organizadora, eu agradeço imensamente a participação dos convidados e dos integrantes da mesa, né, os quais são profissionais especialistas na área. A Suelen Rodrigues Maia, a qual é médica veterinária, formada pelo Centro Universitário Moura Lacerda, também possui residência em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Universidade de Franca, mestrado em Ciência Animal por essa mesma instituição, doutora em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu. Atualmente ela é pós-doutoranda em Medicina Veterinária com ênfase em terapias de purificação sanguínea também pela Unesp de Botucatu. E, além disso, ela também é membro da diretoria do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária, atua nas áreas de clínica médica de pequenos animais, nefrologia, urologia e terapias de substituição renal. E também é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Muzambique. Suelen, muito obrigada pela sua participação, né? A gente sempre estende o convite para ela nesse evento, porque a gente sabe, assim, do know-how dela, da paciência que ela tem para nos instruir sobre o tema. Então, muito obrigada mais uma vez por participar desse evento. Eu que agradeço, Fer. É uma honra para mim, é sempre uma honra. E, assim, a gente volta a reforçar todo ano, né, a conversa sobre a conscientização dos rins, né? E é tão bom falar sobre isso, por mais que a gente fale, às vezes, coisas semelhantes, é importante, eu até estava conversando esses dias, né? Como é importante bater nessa mesma tecla, né? A campanha serve para isso. Então, é uma honra participar. O pessoal que está aqui na sala, né, viu que a gente tem até uma intimidade, porque a Unifran foi a minha casa também, então eu sinto muito honrada em poder contribuir sempre com os projetos e sempre pode contar comigo, eu estou por aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença e nos sentimos honrados por você participar novamente aqui conosco. E a gente sente muita saudade da Suelen, como ela mesma disse, né? E eu também falei na titulação dela, ela fez residência e mestrado conosco. Bom, dando continuidade, eu também gostaria de agradecer imensamente ao profissional Reiner Silveira de Moraes. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Goiás, na UFG. Ele também tem residência em clínica médica, cirúrgica e anestesiologia de animais de companhia por essa mesma instituição. Ele fez intercâmbio em ciência animal pela Universidade de Alberta, no Canadá. É mestre em medicina veterinária, com ênfase em nefro e urologia, pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp Botucatu. Atualmente, ele é doutorando em medicina veterinária por essa mesma instituição. E, além disso, ele também é membro do Grupo de Estudos em Nefrologia e Urologia Veterinária, que é o GENUV, também da Unesp de Botucatu. Renner, é um prazer conhecê-lo e já agradeço imensamente aí a sua participação nesse evento, que com certeza será muito enriquecedor para todos nós. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço também à professora Suelen pelo convite, pela amizade, que a cada dia que se passa se fortalece mais, né, Su? E assim, espero poder contribuir de forma assertiva com o evento da Unifran, né, trazer um pouco de conhecimento e fazer com que essa mesa redonda ela seja algo mais fluido, mais dinâmico, sem muita sala de aula engessada, vamos dizer assim. Com certeza.
Bom, então dando início à mesa redonda, né? O março, ele é considerado então o mês da conscientização das doenças renais em animais. E nessa temática eu gostaria de perguntar, eu acho que vou começar pelo Reiner, qual que é a importância da campanha do Março Amarelo? Bom, Fernanda, todos os convidados. Primeiramente, boa tarde, boa noite, né? Então, quando a gente fala de Março Amarelo, a gente traz, na verdade, um tema assim que eu particularmente sou apaixonado, né? Desde a graduação, que se estendeu ali pela residência, com os casos de nefrologia, e terminou aí, né, com um mestrado e um doutorado também voltado para a área. Então, assim, é um mês muito importante que a gente sempre tenta alertar, chamar atenção, né? Sempre que a gente vê noticiários ou propagandas ou anúncios em relação ao Março Amarelo, a gente costuma ver muito a palavra conscientização. E claramente é um dos principais propósitos do Março Amarelo. Trazer essa conscientização para os tutores, né? Trazer essa conscientização principalmente para os médicos veterinários, que são perpetuadores aí da informação, do alerta, da conscientização dos tutores. Então, eu gosto sempre de dar ênfase nessa parte, que não só os tutores são alvo importante do Março Amarelo, mas tão quanto, e de forma talvez até um pouco mais grandiosa, os veterinários formados, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala em rim, muita gente já fala, meu Deus, vou mandar para o especialista, né? As pessoas têm um certo medo, têm um certo receio. Se eu chegar e falar assim que estudar os rins é algo fácil, não é algo fácil, é algo desafiador, é algo que exige muita comunicação, muita leitura, muito raciocínio lógico, né? Então, assim, o Março Amarelo, ele é um mês, assim, de extrema importância, independente da área clínica que o médico veterinário atue. Se ele for atuar na área de dermatologia, na área de intensivismo, de uma forma ou de outra, ele vai ter que lidar com a realidade dos rins, né? Eu sempre chamo atenção para a questão da irrigação, né? A perfusão renal, que é algo assim, muito relevante, né? Sempre que a gente fala em função cardíaca, função renal, que são ali sistemas que estão intimamente interligados, e a gente deve ter atenção e pensar no rim como um todo, né? E não como um sistema isolado que eu vou simplesmente jogar ou transferir essa responsabilidade para um possível especialista na área, porque de fato assim, é algo de extrema relevância hoje na nossa realidade. E ainda bem, né, que falando em Março Amarelo, isso nos últimos anos vem ganhando um certo destaque, né? A gente vê hoje essa preocupação em encaminhar, em levar diretamente no especialista, a condição que há anos atrás não se era vista, né? Então, assim, tanto é que hoje, a depender da doença vinculada aos rins que a gente aborda, a gente já tem muito mais essa preocupação com quadros renais subdiagnosticados, né? Essa atenção voltada para diferentes enfermidades, ela vem crescendo cada vez mais. Isso é algo que, para a gente que é da área, nos alegra bastante, né? Perceber que tanto os tutores quanto os profissionais, por mais que sejam aqueles que não têm uma afinidade com a área, que eles estão cada vez mais cientes da importância de se estudar, de se conhecer, de se conscientizar, né? E levar essa informação dali para diante. Uma coisa que eu queria muito chamar a atenção para essa mesa redonda de hoje é em relação ao foco, né, da nossa temática de hoje. Sempre que a gente fala em Março Amarelo, a gente costuma muito ouvir doença renal crônica, posts e posts, anúncios e anúncios sobre doença renal crônica. Só que eu acredito que hoje, não que a gente vá deixar de falar da doença renal crônica, mas a gente vai tentar abordar algo que está ali, talvez intimamente ligado, ou que mereça tanta atenção quanto a doença renal crônica, que é a lesão renal aguda, certo? Ou a injúria renal aguda. Porque, como a gente sabe, né, a doença renal crônica, que por conceito é dita como
uma doença de caráter progressivo, irreversível, né, que dura ali por no mínimo 3 meses ou mais, é algo amplamente discutido. Só que, em contrapartida, a lesão renal aguda é um tema de extrema importância, certo? Visto que muitos pacientes atualmente que nós atendemos, que nós acompanhamos e que nós estudamos, são pacientes que se tornaram doentes renais crônicos advindos de uma lesão renal aguda previamente instalada, certo? Então, acho que talvez a gente saber abordar a lesão renal aguda, saber como pensar, como criar um raciocínio em volta daquilo, saber pelo menos ter a ideia de que aquele paciente ele é um possível candidato a apresentar uma lesão renal aguda, saber os cuidados envolvidos na abordagem da lesão renal aguda para que a gente minimize os efeitos deletérios naquele rim, ou até mesmo que a gente reduza as chances daquele paciente em um quadro agudo se tornar um doente renal crônico, que é a grande ênfase, né, da campanha Março Amarelo, que isso possa ser alcançado, certo? Então, que a gente tenha uma mente aberta, uma mente mais lógica, no intuito de reconhecer e saber diferenciar essas duas condições e, de forma sábia, né, saber abordar cada uma da forma devida. Acho que é isso. Ô, Renner, obrigada. Eu só gostaria de enfatizar que às vezes eu vou direcionando algumas perguntas minhas para você ou para a Suelen, mas fiquem aí ambos à vontade para fazer suas considerações, seus comentários, tá joia? Ô, Fer, vou aproveitar e vou até dar uma contribuição aqui, né? Fique à vontade. Até para reforçar, né, uma fala muito importante do Reni, que é a questão de como tem mudado, né, a percepção dentro da nossa própria classe e às vezes até dos tutores sobre a importância dos rins. Então, assim, um resultado da campanha. Então, parece que está dando certo. Olha só o nosso esforço, né, de estar aqui conversando, que está gerando frutos. E é isso que a gente quer, né? Que cada vez mais essa compreensão dos rins e de como eles podem ser acometidos se torne realidade, né? E aí eu gosto até de chamar a atenção, quando a gente fala da campanha do Março Amarelo, que foi uma atividade que nós, da veterinária, extrapolamos da medicina, né? Porque eu gosto de chamar a atenção para o nosso cuidado renal também, né? Como pessoas. Então, assim, é importante que nós também, né, cuidemos dos nossos rins. Porque da mesma forma que a gente está agora no contexto, né, da veterinária, e é importante que a gente discuta isso, porque é a nossa profissão, né? A gente não pode pensar no rim quando ele está dando sinais de problema, né? A gente não pode se assustar com o acometimento renal na hora que a gente vê um exame alterado. Então, essa que seria, acho que a grande consciência dos rins, né? Lembrar deles quando está tudo certo, né? E lembrar que eles podem ser acometidos por muitas coisas, que nem o Reiner falou, né? E a gente vai dar essa atenção especial para as condições agudas, né? Muito bem lembrado, Suelen. O que você falou, né? A gente está extrapolando da medicina humana, mas com todo respeito aí, e é o que você falou, a gente está conseguindo alcançar cada vez mais um público maior interessado nisso, né? Não só os profissionais já atuantes, como os graduandos, né, em medicina veterinária, mas também os tutores, né? E a gente vê que eu acho que com a proximidade, né, desses tutores também com os animais, até mesmo na qualidade de vida dos humanos, eles estão ficando mais próximos e se preocupando mais com a saúde animal, né? Se preocupando mais em fazer check-up, em levar esses animais aí para um atendimento veterinário. Então, isso para a gente é o que você falou, só aí a gente já fica feliz em relação à nossa contribuição diante aí da nossa profissão e perante a sociedade, né? Bom, então, conforme bem elucidado aí pelos nossos convidados, né? Então, os rins podem ser acometidos, pelo que vocês falaram, tanto de forma crônica quanto aguda, mas hoje em especial, então, a gente vai enfatizar principalmente a forma aguda em cães e gatos, né? Bom, eu vou então, por gentileza, solicitar para a Suelen nos explicar o que é, então, a lesão renal aguda e qual a diferença entre ela e a doença renal crônica. Perfeito, Fer. Vamos entender um pouco melhor sobre essas definições, né? Que realmente faz toda a diferença para a gente, né, identificar o paciente, conduzir o tratamento. Então,
o Reinier trouxe já uma pincelada, um pouquinho de cada uma, mas como aqui a gente vai falar principalmente da lesão renal aguda, é importante entender que a lesão renal aguda é um espectro de lesão, né? Na onde a gente encontra tanto animais que estão numa fase inicial do dano renal, quanto aquele que já está com a perda de função. Só que a grande diferença, quando a gente compara com doença renal crônica, é o tempo de instalação desse dano. Então, olha só o nome, lesão renal aguda, né? Então, é uma condição abrupta, muito rápida. Então, é aquele dano, aquele insulto renal que vai rapidamente evoluindo e pode levar esse animal a uma perda de função e eventualmente, uma falência renal e ao óbito. Então, assim, a gente até costuma dizer que lesão renal aguda é uma emergência clínica, porque a partir do momento que você identifica esse paciente, você tem que abrir mão de tudo, né, que você ainda pode fornecer para ele, para que ele tenha alguma chance de recuperação, porque a tendência é que seja uma condição muito grave, né? Então, assim, lesão renal aguda também pode ser denominada injúria renal aguda, então as duas, né, nomenclaturas são aceitas e adequadas, então tanto IRA quanto LRA são siglas que a gente encontra aí nos trabalhos, nas literaturas, tá? Então, quer dizer a mesma coisa. Então, como definição, lesão renal aguda é esse acometimento abrupto dos rins, que pode ser tanto de lesão celular, né, sem a perda de função, quanto aquele animal que já evoluiu para perda de função. Por isso que, atualmente, a gente não utiliza mais, né, a denominação do paciente como insuficiente renal, de uma forma geral, né? Então, assim, esse animal tem insuficiência renal aguda, mas calma aí, ele realmente tem insuficiência ou ele só tem a lesão, né? Que ainda não chegou na insuficiência. Então, na hora que a gente fala lesão renal aguda, a gente coloca dentro dessa condição aqueles pacientes que ainda não são insuficientes, e isso que é a grande diferença, né? E outra coisa importante, em comparação com a doença renal crônica, é que na lesão renal aguda, dependendo da gravidade desse dano que os rins sofreram, a gente pode ter a possibilidade de recuperação, né, desse paciente. Então, ele pode ser reversível, esse dano, diferente da doença renal crônica. Então, qual que é a definição de doença renal crônica, que a gente fala bastante na campanha também, né? A doença renal crônica já é aquela condição que está instalada por um período de tempo mais longo, né? Então, não é rápido. É aquela condição que vai devagarzinho se instalando e se persiste por muito tempo, né? E aí, nessa condição, o animal muitas vezes não tem tantos sinais clínicos e ele vai evoluindo na doença, né, silenciosamente. E aí, nessa condição de doença renal crônica, o que acontece? A gente tem a perda dos néfrons, que são as nossas células, né, dos rins, a unidade funcional, e a gente não tem mais como recuperar essa célula perdida. No local dessa célula tem uma cicatriz, tem uma fibrose, né? Então, a condição de doença renal crônica, ela é irreversível, diferente da lesão renal aguda, que pode ser reversível. Então, assim, é importante definir, né, para identificar os pacientes e até mesmo para saber o que eu espero com o meu tratamento. Será que eu posso reverter aquela situação ou será que eu não consigo mais, né, recuperar aquilo que o paciente já perdeu? Só que uma coisa importante, Fer, que é interessante a gente também definir, né, entender principalmente, é que aquele paciente que eventualmente já tem doença renal crônica, ainda assim pode se tornar um paciente com lesão renal aguda. Então, e é o que mais a gente encontra, na verdade. Então, aquele paciente que já perdeu néfrons, que já tem uma massa funcional renal diminuída, só que ele passa por uma lesão renal aguda. Então, aqueles poucos néfrons que ele tinha, acaba sofrendo um dano rápido, né? Que é uma lesão renal aguda. Então, esses pacientes, eles são ainda mais graves, né? Porque ele já não tem uma reserva funcional total, né? Se fosse comparar com um animal que não tinha doença renal crônica, e ele está passando por uma emergência clínica, que é a lesão renal aguda. Então, é importante isso. Então, mesmo aquele paciente que tem doença renal crônica, ainda pode ser um paciente com lesão renal aguda, tá? Então, essa é a grande diferença. A lesão renal aguda, uma emergência clínica que acontece muito rapidamente, levando aí a um espectro de lesão e de perda de função, e a doença renal crônica, aquela doença renal silenciosa que vai evoluindo devagarzinho e gera uma condição irreversível. Excelente, Suelen, explicações. Eu, na sequência, então, vou perguntar para o Reinier, para que ele discorra para nós sobre a prevalência e a taxa de mortalidade da lesão renal aguda em cães e gatos.
Bom, um tópico numérico tão quanto interessante, né? A gente falar sobre a prevalência das doenças, né? Dentro de uma população, dentro de um período específico, qual que é o percentual de indivíduos acometidos pela enfermidade. A gente sempre escuta muito falar sobre a doença renal crônica, a prevalência, que é uma prevalência alta, e isso não se difere para a lesão renal aguda, certo? Se eu falar para vocês aqui agora que existe um número fixo para a gente estabelecer a prevalência para lesão renal aguda em cães e gatos, eu vou estar sendo muito prepotente. Então, assim, se nós nos atrelarmos ao conceito de prevalência, a gente sabe e a gente identifica, de acordo com diferentes estudos publicados, que esse valor exato, ele varia de estudo para estudo, de local para local e de intervalo de tempo estudado para intervalo de tempo estudado, certo? Então, assim, a níveis numéricos, eu trago para vocês aqui 3 estudos, que são estudos recentes, claramente, que traz, né, alguns números referentes a essa possível prevalência da lesão renal aguda em cães e gatos. Tem um estudo que foi desenvolvido em Jerusalém, publicado numa revista bem conceituada, por sinal, que eles estudaram, dentro de um período, se não me falha a memória, de 2015 a 2021, cerca de 605 ou 610 cães. Dentro dessa população estudada, eles verificaram aí uma média de prevalência para a ocorrência de lesão renal aguda de 41% dentro dessa população. Vocês estão me escutando? Só porque está travando bastante aqui. Perfeito. Obrigado. Então, dentro dessa população estudada, eles encontraram essa média aí de 41% para a prevalência da lesão renal aguda, certo? E dentre esses indivíduos, eles perceberam que dentro dessa população com lesão renal aguda, eles identificaram aí que 66% desses animais conseguiram passar pela lesão, né, pelo quadro de lesão renal aguda e sobreviver, enquanto aí cerca de 36, 38% não conseguiu e vieram a óbito, tá? Então, assim, esse óbito foi por tentativa de tratamento que culminou, infelizmente, com a morte do animal, ou um quadro já extremamente avançado em que a eutanásia foi optada diante do cenário clínico do paciente, certo? Diferente desse estudo, que eu apontei como 41% a prevalência da lesão renal aguda em cães, tem um estudo que é uma meta-análise que foi feita com cães e gatos. Esse estudo é interessante que ele traz já para a gente um nuance em diferenças percentuais para cães e para gatos, onde os cães são apontados com uma possibilidade, né, com uma maior prevalência, os gatos com a maior prevalência, cerca de 53%, enquanto os cães estão ali 41%, coincidindo com aquele estudo prévio, né, o estudo que eu comentei, o de Jerusalém, no hospital de Jerusalém, hospital veterinário, certo? E mais interessante ainda é que essa meta-análise, ela trouxe para a gente que a maior prevalência para a ocorrência de lesão renal aguda está vinculada a quadros não infecciosos, certo? Diferente de quadros infecciosos. E nós temos essa tendência em pensar que quadros infecciosos tendem a levar a maior ocorrência de lesão renal aguda nesses pacientes. Só que quando a gente estuda a grande gama de causas de lesão renal aguda, a gente percebe que as causas infecciosas propriamente ditas, elas representam apenas uma pequena parcela dentre todas as possíveis causas, né, de lesão renal aguda. E no ano passado, só trazendo aí agora um estudo específico para gatos, no ano passado, um estudo que foi publicado, ele avaliou a prevalência da ocorrência de lesão renal aguda em gatos intoxicados por lírio, né? Aí a gente já puxa ali para uma das causas de lesão renal aguda em felinos. E eles, interessantemente, eles diferenciaram, o que eu acho interessante, trazendo para a nossa realidade clínica no Brasil, eles diferenciaram aqueles pacientes intoxicados com lírio
que receberam cuidado in-hospital, ou seja, aqueles pacientes que foram tratados em internamento, né? E aqueles pacientes que, por condições diversas, incluindo limitações financeiras dos tutores, eles tiveram apenas um tratamento, diria, emergencial curto, né, na clínica, e depois o tratamento para essa lesão renal aguda ele foi continuado em casa. Então, assim, em diferenciação entre a prevalência, porque assim, os animais eles foram intoxicados com lírio e a partir disso eles investigaram qual foi o percentual desses animais intoxicados que desenvolveram uma lesão renal aguda. E eles perceberam uma semelhança sem diferença estatística. Os valores foram muito próximos ali, 41% para animais com tratamento dentro do hospital, né, em internação, para cerca ali de 43%, 46% para os animais que receberam um tratamento emergencial momentâneo ali no hospital e fez a continuidade desse tratamento em casa. E mais surpreendentemente, agora puxando para quando a gente fala de taxa de mortalidade, esse estudo ele identificou que pacientes tratados, né, em internação, com monitoração constante, eles tiveram uma taxa de sobrevivência de 100%. Então, a mortalidade nula, certo? Enquanto que aqueles pacientes que foram tratados fora do ambiente de internação, eles já não tiveram esse mesmo sucesso quando comparado com os pacientes de internação. Agora, em termos gerais, quando a gente fala de taxa de mortalidade, né, para lesão renal aguda, a gente tem aí variando de 53% a 60%. Se eu tiver errado, eles me corrigem isso, mas para gatos e para cães, algo aí girando em torno de 50%. Tá? Então, assim, é uma taxa variável? Com certeza, porque a taxa de mortalidade, ela reflete muito o cenário em que esses animais estão incluídos. Então, o tipo de cuidado, a fase, como a Suelen mencionou, a fase de identificação dessa lesão renal aguda. Se hoje a gente pega a literatura para dar uma estudada, né, assim, no mundo ideal, a gente sabe que uma lesão renal aguda identificada ali na fase de indução ou na fase de extensão, ela tem uma grande chance de cura, né, de reversão dessa lesão e restabelecimento da saúde, da condição clínica normal daquele animal. Diferente daqueles pacientes que, infelizmente, é o que acontece muito na nossa rotina clínica, que são os pacientes que já estão na fase de manutenção da lesão renal aguda, que são quadros mais avançados, evoluídos, compreendendo ali os estágios mais avançados da injúria renal aguda, da lesão renal aguda, estágio 3, 4 e 5, que são pacientes mais críticos, que merecem uma atenção especial e que, infelizmente, refletindo essa alta taxa de mortalidade, porque esses números ainda assim refletem uma alta taxa de mortalidade, muitos pacientes não conseguem chegar nessa última fase da lesão renal aguda, que é a fase de recuperação, né? Justamente por conta desse diagnóstico tardio e da cascata, né, de efeitos deletérios que a lesão instaurada ali no paciente, nos rins, propriamente dita, ela acaba gerando, certo? Eu acho que é isso, em termos numéricos, é o que eu consigo trazer para vocês no momento. Obrigada, Renner. Dando sequência, gostaria de perguntar para a Suelen, que tem vários tipos, né, diferentes de lesão renal aguda, né, pré-renal, intrínseca e pós-renal. Se você puder elucidar essa parte para nós, por gentileza. Com certeza, Fer. Outra coisa, né, muito importante de entender, até para entender quais são as possíveis causas, né? Até o Rê, né? Vou chamar de Rê porque a gente está entre amigos aqui, né? O Rê comentou um pouquinho, né, sobre lírio, uma possibilidade de causa, né, e tudo mais, intoxicações. Só que, assim, na hora que a gente fala dos tipos de lesão renal aguda, a gente já começa a triar possibilidades de causas dentro de cada tipo, né? Então, como você mesmo comentou, Fer, a gente tem 3 tipos, né? Ou a gente pode falar de origens, né? Que seria uma lesão renal aguda pré-renal, uma lesão renal aguda intrínseca ou renal e uma lesão renal aguda pós-renal. Então, assim, vamos pensar na palavra literal, né? Vamos usar a palavra, né? Que está denominando cada um dos tipos. Então, pré-renal
é aquilo que viria antes do rim, né? Então, assim, o rim tá normal. Até então tá normal. Mas está acontecendo algum dano antes do rim que está afetando o rim. Então, nessa classe de origens, a gente coloca de uma forma generalizada todas as causas que geram hipoperfusão renal. Então, um baixo fluxo de sangue chegando a esse rim. Então, o rim está normal, mas está chegando pouco sangue para ele. Então, assim, quais são as causas que geram isso? Aí agora a gente vai entender quais são as causas. Então, um quadro de desidratação gera uma hipoperfusão. Beba água, né? Isso aí. Um quadro de hipovolemia. Então, imagina um paciente que foi atropelado, perdeu muita quantidade de sangue, né? Ele pode estar diante de um quadro de hipovolemia. Um quadro de anemia também. Então, uma anemia muito grave, intensa, vai gerar uma hipóxia, né? Então, essa condição de baixa carga de eritrócitos não vai perfundir adequadamente esse rim, não tem oxigênio para levar para esse rim. É uma condição, por exemplo, de cardiopatia. A gente fala muito da síndrome cardiorrenal, por exemplo, né? Então, uma cardiopatia que gera uma diminuição do débito cardíaco. Então, o coração está ejetando menos sangue. 25% do débito cardíaco vai para o rim. Então, se ele está tendo uma diminuição do débito cardíaco, está levando menos sangue para esse rim. Um quadro de hipoperfusão. E uma condição de hipotensão. Então, olha só como a pressão arterial é muito importante. Então, aqueles pacientes que chegam muitas vezes chocados, né? Em choque hipovolêmico, que está cursando com hipotensão. Então, a hipotensão, né? Essa pressão sanguínea reduzida não está levando o sangue até os rins. Então, todas essas origens são causas pré-renais, né? O rim estava normal, mas uma condição ali de hemodinâmica está afetando esse rim. Então, assim, aqui nesse cenário de pré-renal, uma coisa importante que a gente tem que comentar é o seguinte: dependendo do tempo que essa condição pré-renal é sustentada, ela vai causar um dano renal intrínseco. Então, imagina, passa muito tempo, o animal passa muito tempo hipotenso. Não tem néfron que vai aguentar. O néfron vai começar a morrer, né? E aí começa já a ter uma doença renal intrínseca. Por quê? Porque essa condição pré-renal foi sustentada, certo? Agora vamos falar da origem pós-renal, né? Do tipo de lesão renal aguda pós-renal. Então, olha só o nome literal, né? Pós-renal. Então, passou do rim. Então, mais uma vez, até então o rim estava normal. A condição aconteceu depois do rim. Então, nessa situação, o que a gente chama atenção para as causas? São causas de obstrução, né? Então, assim, não sei se todos são alunos ou já são profissionais formados, ou se tem tutores aqui na nossa sala, mas a gente tem uma casuística muito grande, por exemplo, de gatos obstruídos, né? Que obstrui principalmente ali a uretra, que acaba obstruindo todo o trato urinário. Então, essa situação é uma situação de origem pós-renal de lesão renal aguda, porque é uma obstrução. Então, assim, se a gente não tem fluxo urinário, né, que a gente consiga eliminar essa urina vai acumular e vai diminuir a taxa de filtração glomerular, que é a consequência de uma lesão renal aguda. Outra possibilidade de causa pós-renal é uma ruptura do trato urinário, né? A gente chama de uroabdômen. Então, na hora que a gente tem uma lesão que rompe o trato urinário, pode ser uma ruptura de bexiga, de uretra, de ureter, isso vai fazer com que haja um extravasamento de urina ali para a cavidade, um uroabdômen, e isso vai causar uma lesão renal aguda também. Mas até então o rim estava normal, né? Pós-renal. E aí, por fim, nós temos a origem renal intrínseca. Então, o que aconteceu aqui? A origem foi diretamente o rim ficou doente primeiro, né? E aí, nesse cenário, quais são as possibilidades de causas? Aí nós temos as nefrotoxinas, né? Então, um lírio pode fazer uma intoxicação, né, renal. Uva em cães, né, uma condição que também pode intoxicar o animal e gerar uma nefrotoxicidade. A gente pode ter medicamentos que são nefrotóxicos. Então, nós temos um aminoglicosídeo, né, um antibiótico que a gente sabe que é potencialmente nefrotóxico. Nós temos os anti-inflamatórios, né, que a gente também tem, né, sempre aquele, né, principalmente quem trabalha com a especialidade, né, aquele critério para usar, porque tem sim um envolvimento ali nefrotóxico para esse paciente, dependendo da situação. Então, nós temos também, por exemplo, que é bastante prevalente, doenças infecciosas. Então, doenças infecciosas acabam lesando intrinsecamente esse rim de forma indireta, né? Tem as possibilidades de acometimento direto do rim, como, por exemplo, uma
leptospirose. Então, a leptospirose é uma doença infecciosa bacteriana. A bactéria, ela tem predileção pelos túbulos renais, né? Então, isso já é intrínseco da bactéria. Então, ela vai acometer diretamente o rim. Mas se a gente pensar numa hemoparasitose, né, uma erliquiose, uma babesiose, a gente pode ter uma influência intrínseca no rim por deposição de imunocomplexos, né? Então, assim, essa situação de origens infecciosas geralmente causam lesão renal aguda intrínseca, renal mesmo, né? E a gente pode ter, por exemplo, pielonefrite, né? Uma pielonefrite, que é uma ascensão ali, né, infecciosa, muitas vezes de trato urinário inferior, que chega até a pelve renal, também causa uma lesão renal aguda muito importante. A gente pode ter neoplasias. Então, tudo aquilo que está acometendo diretamente o rim é, né, uma origem renal de lesão renal aguda. Então, é importante entender isso. Nós temos 3 grandes origens. Então, pré-renal, renal ou intrínseca e a pós-renal. E dentro de cada classe, nós temos as causas, né, que são algumas dessas que eu citei. Se quiser complementar, vocês estão me ouvindo? Sim. Certo? Como você já adentrou, né, Suelen, sobre as possíveis causas da lesão renal aguda, e eu acho que apresentou assim de forma bem pontuada, a gente de fato, né, quando a gente fala em causas de lesão renal aguda, a gente tem essa tendência a pensar em causas inerentes primariamente aos rins. Só que como a Suelen elucidou de forma bem clara, é interessante nós termos essa consciência em relação às causas pré-renais e às causas pós-renais. Né? Então, hoje, para quem lida com a clínica médica de pequenos animais, falando um pouquinho da nossa realidade clínica, a causa pós-renal, oriunda de uma obstrução ureteral ou uretral, principalmente, né, pensando aí nos pacientes felinos, é algo extremamente comum. E o tempo de obstrução, ele vai nos dizer muito sobre a possibilidade, né, de ocorrência de uma lesão renal aguda nesses pacientes. E assim, a experiência na identificação dessa lesão renal aguda, ela vai muito, literalmente, de uma associação entre troca de experiências, conversas, entendimento, interpretação de exames laboratoriais, de exames de imagem, que a gente vai estar comentando posteriormente, mas pensando na nossa rotina clínica, o que a gente tem que ter em mente? Causas principais, o que hoje a gente costuma ver em maior... com maior prevalência, maior ocorrência, né, na rotina clínica. Primeiro, causas infecciosas, que a gente atende muito. Leishmaniose, leptospirose, como a Suelen mencionou. No caso de erliquiose também, um ponto muito importante. Nesse momento eu chamo até atenção para a questão da erliquiose. É uma doença infecciosa bastante difundida no Brasil, né? Então, assim, hoje em dia é raro alguém que não tratou uma erlíquia em algum paciente. E de forma extremamente importante, quando a gente fala da erliquiose, né, do boom de citocinas inflamatórias que isso pode gerar, deposição de imunocomplexos, assim como ocorre na leishmaniose, às vezes a gente tem uma tendência, isso não é algo que é errado da pessoa, mas às vezes é um conhecimento que a gente vai construindo ao longo da profissão, certo? Então, assim, a gente deve saber, nós devemos saber que são condições infecciosas que levam a um grau de lesão renal aguda. E nós precisamos pensar nessa possibilidade quando a gente atende um paciente com uma erliquiose, por exemplo. Porque a erliquiose, ela não é sinônimo unicamente de antibiótico terapia. Né? É claro, é extremamente importante, mas nós temos que pensar se existe algum grau de lesão renal aguda instalado e como que eu posso identificar isso, tá? Então, assim, existem critérios para a gente poder acompanhar, né, se existe um grau de lesão renal aguda ou não, por meio da monitoração da creatinina, do débito urinário, que são fatores que nos auxiliam muito no diagnóstico e são extremamente importantes. Mas, em contrapartida, deixando aí agora momentaneamente as causas infecciosas de lado, a gente tem aquelas causas
em detrimento da utilização inadequada de um anti-inflamatório não esteroidal. Hoje, na nossa rotina, o que a gente vê muito? Um animal com alguma osteopatia, uma claudicação, uma osteoartrite, que recebeu uma dose cavalar, uma dose alta de meloxicam, por exemplo. E esse paciente, ele chega ali para a gente com um quadro de vômito, com uma creatinina e uma ureia ali importante, né, em termos de aumento sérico, e a gente começa a investigar quais são as possíveis causas. E assim, são pacientes que se nós intervirmos a tempo, a gente tem uma chance de recuperação. Claro, a dose que esse paciente recebeu, ele vai nos dizer muito, né, sobre a possibilidade, qual que é o grau, o prognóstico desse paciente diante daquela realidade, naquele momento que a gente atende o paciente. Ainda, como a Suelen comentou, nós temos outras medicações, como antibióticos, né, tetraciclinas, aminoglucosídeos, que podem também levar a lesão renal aguda. Não podemos descartar em hipótese nenhuma, as causas pré-renais, né, que são causas, até certo ponto, fáceis e práticas de se corrigir, né? Então, a gente tem que saber avaliar muito bem o tubor cutâneo desse paciente, o grau de hidratação, saber fazer uma aferição de pressão arterial de forma eficiente, avaliar, monitorar esse paciente de tempos em tempos, certo? E não simplesmente lançar uma fluidoterapia ali e achar que a gente está resolvendo o problema daquele paciente. Então, assim, de forma geral, independente da causa, se eu tiver 10 pacientes com lesão renal aguda, em detrimento de uma leptospirose ou de uma ehrlichiose, cada paciente vai ter uma clínica diferente, que vai demandar um método de diagnóstico diferente e, consequentemente, um tratamento a ser implementado diferente. E não menos importante, em se tratando de domicílio, aquela famosa: ai, coitadinho do meu cachorrinho, do meu gatinho, ele tá aqui miando, latindo. Vamos dar uma uvinha aqui, né? Uma uva passa. São também alimentos nefrotóxicos que merecem atenção, né? A gente sabe que os felinos, por exemplo, como eu já mencionei, o lírio é uma causa de lesão renal aguda nos felinos. E gatos, né? Como sempre, gato sendo gato, eles gostam muito de brincar. Folhas em movimento é um atrativo muito grande. Então, como veterinários, nós temos que ter noção, pelo menos uma noção básica das diferentes causas, para a gente poder orientar outros profissionais que não estejam tão imersos na área da nefrologia, que tenham conhecimento dessas causas. E não acho que seja errado nós não termos conhecimento sobre as diferentes causas, principalmente quando nós fazemos essa diferenciação entre pré-renal, intrínseca e pós-renal, até mesmo porque para quem atua muito na clínica, o conhecimento ele vem a partir do momento que o caso clínico ele surge. É o momento ali, digamos, que a gente de fato se aprofunda e tenta estudar sobre aquilo. Mas, assim, não é vergonha não sabermos todas as causas, é vergonha, acredito eu, que nós termos o acesso à informação e não termos aquela vontade, aquela gana, né, aquela sede pelo conhecimento e buscar. Então, assim, as causas são inúmeras, né, e eu só queria chamar a atenção para que, além das causas infecciosas, das causas não infecciosas, como as plantas, alimentos, a gente não pode, em hipótese alguma, se desligar e esquecer das causas pré-renais, tá bom? É isso aí, bem elucidado aí pelos palestrantes. Já que vocês já falaram, né, os tipos, né, da doença pré-renal, intrínseca pós-renal, já abordaram para nós aí todas as causas e já começaram a falar um pouquinho também sobre o diagnóstico, né? Mas quais são os principais exames complementares a serem solicitados, né, para confirmar, para diagnosticar a lesão renal aguda e como a diferencia da doença renal crônica? Vou pedir para a Suelen abordar esse ponto para nós, por gentileza. Certo, Fer. Uma pergunta muito importante, né? Porque a primeira coisa é a gente entender o seguinte: a lesão renal aguda, ela não é um diagnóstico. Então, a gente tem que pensar nisso. Ela é uma condição que está acontecendo por conta de outra coisa, né? Então, a nossa primeira intenção é identificar o que está causando lesão renal aguda. Então, assim, a pergunta seria como identificar
a lesão renal aguda, porque o diagnóstico seria da causa de base. Então, que nem o Rê trouxe, né? Todas essas causas, né, que podem lesar o rim e causar uma lesão renal aguda, a gente vai ter que buscar para começar a destinar um tratamento específico. Bom, esclarecido isso, aí sim, como que a gente vai identificar a lesão renal aguda? Então, a partir daí, a gente vai buscar o acometimento renal. Muitas vezes, o que acontece na grande maior parte dos nossos atendimentos? O animal já chega azotêmico ou muitas vezes urêmico, né? Então, na lesão renal aguda, é muito comum a gente encontrar um animal em uremia. Então, o que seria a uremia? O aumento, né, de ureia, de creatinina, dos compostos urêmicos, e o animal passando muito mal. Então, o que ele pode apresentar de sinal clínico? Vômito, diarreia, anorexia, prostração intensa, né? Às vezes ele pode até cursar com sinais neurológicos. Então, assim, uma série de acometimentos de sinais clínicos rápidos, né? Geralmente nessa condição de lesão aguda, o animal não estava tão mal e de repente ele passa a ficar muito mal, passa muito mal, né? De uma forma muito rápida. Então, aí já começa, né, esse quadro de apresentação clínica junto com o exame de sangue, né, que demonstra a azotemia. Então, a maior parte das vezes é isso que a gente encontra no atendimento, né, no exame. Então, faz um exame de sangue, um exame sérico, e se depara ali com um aumento de ureia e de creatinina. Então, aqui, o que é importante a gente frisar? Um exame só, infelizmente, não é capaz de dizer se aquele animal tem lesão renal aguda ou se ele tem doença renal crônica. Então, é agora que a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Por quê? Porque lembra lá do conceito, lá no começo da mesa redonda, né? Que a lesão renal aguda é aquela condição que evolui muito rápido. E que a doença renal crônica é o contrário, né? A condição que vai devagarzinho, geralmente está estável. Então, é assim que a gente vai tentar identificar um animal em lesão renal aguda. Então, o que nós temos que fazer para identificar esse paciente? Ok, ele chegou passando mal, você fez o exame de sangue, identificou a azotemia. Como que está evoluindo essa azotemia? Né? Você vai começar a buscar todas as possibilidades de causa, né, que a gente comentou aqui, né? Você vai fazer um diagnóstico de exclusão para doença infecciosa, vai perguntar qual que foi o histórico desse animal, se ele comeu alguma coisa nefrotóxica, se ele tomou algum um medicamento nefrotóxico. Então, você vai fazer essa pesquisa, né, essa investigação e tentar encontrar alguma coisa. Mas na hora que você for seriar esse exame, né, repetir esse exame, é assim que a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Por quê? Na lesão renal aguda é aquela mudança muito rápida, em pequeno intervalo de tempo. Então, geralmente, o que a gente utiliza, né? É um intervalo de 48 horas, no máximo. Então, assim, você fez o exame hoje, você tem uma azotemia. Se daqui 48 horas, né, 2 dias, você repetir esse exame e essa azotemia piorou muito, é lesão renal aguda, está muito rápida a evolução, né? Diferente da doença renal crônica, que muitas vezes o que a gente encontra é a estabilidade. Então, aquele animal tem azotemia, e aí, na hora que você repete o exame, aquela azotemia se mantém daquele mesmo nível, tá? E é claro que a gente tem que lembrar mais uma coisa, que o animal doente renal crônico pode ser um animal agudizado. Então, às vezes, ele já era doente renal crônico antes e a gente não sabia, né? Então, isso também pode acontecer. Então, assim, até agora a gente falou de função renal no quesito excreção de metabólitos, né? Principalmente ureia e creatinina, mas a gente poderia colocar fósforo, né? Vários outros compostos aí, mas o que a gente dosa é principalmente a ureia e creatinina. Então, idealmente, que a gente repita esse exame e veja qual que é a evolução desses valores, se está aumentando muito rápido ou se está estável, certo? Outro exame muito importante, a urinálise, né? Então, a gente não pode esquecer da urina, gente. Principalmente na lesão renal aguda, ela tem, assim, informações valiosíssimas. Então, por exemplo, glicosúria. Glicosúria é uma apresentação que pode acontecer na urinálise que é patológica, em toda a apresentação. Então, não é para ter glicose na urina, né? Então, glicosúria é a glicose na urina. Não é para ter glicose na urina. O túbulo, ele é capaz de reabsorver 100% de glicose que chega. Então, se você está diante de uma glicosúria, a gente tem 3 possibilidades de condições. Uma delas seria um animal diabético. Então, o animal diabético, ele tem muita glicose no sangue, então uma hiperglicemia, consequentemente, vai passar muita glicose pelo glomérulo e o túbulo não vai dar conta, vai sair glicose na urina, né? Não é a condição de lesão renal aguda, é um diabetes, ok? A gente pode ter uma síndrome, que chama síndrome de Fanconi, quando o túbulo, ele tem alterações, né, na sua capacidade de reabsorção, então pode ser adquirido ou pode ser até
é uma condição hereditária, né? Mas já é uma outra condição. E aí nós temos a lesão renal aguda. Então, a lesão renal aguda, o que acontece? O néfron, ele está sofrendo lesão, lembra lá, né? Então, a gente tem lesão. E um componente do néfron é o túbulo. E o túbulo, ele é o responsável por reabsorver os componentes, as substâncias, entre elas a glicose. Então, se a gente tem glicosúria e o animal é normoglicêmico, ele não tem uma hiperglicemia, a gente tem que pensar imediatamente em lesão renal, porque o túbulo está doente, né? Esse túbulo está lesado. Então, assim, é uma informação que a urinálise pode nos trazer que vai te direcionar imediatamente a pensar em lesão renal aguda. Outra condição que na urinálise pode direcionar o nosso pensamento para lesão renal aguda é a presença de cilindros, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala de cilindros é uma matriz de proteína que pode ter células no seu interior. Então, como que se forma um cilindro? O cilindro, ele é formado dentro do túbulo, né? Então, lá no néfron, dentro do túbulo. E, geralmente, na lesão renal aguda, o que está acontecendo? O túbulo, ele está sendo lesado e as células tubulares estão se descamando e indo para dentro do lúmen tubular. E ali dentro do lúmen tubular, ela forma um cilindro, junto com uma matriz proteica. Então, esse cilindro, ele é nada mais do que células tubulares, muitas vezes sendo descamadas, né, porque estão sendo lesadas e aglomeradas ali dentro do túbulo, né, formando uma matriz sólida. Então, na hora que a gente encontra cilindros, né, tem vários tipos, mas principalmente, por exemplo, o epitelial, que são das células tubulares, mas pode ser cilindros granulosos, hialinos, sérios, né, vários tipos de cilindros, hemáticos, leucocitários, a gente está diante de uma condição que está lesando o rim, né? Então, o epitelial, um cilindro epitelial, na hora que você encontra um cilindro epitelial, olha só que informação valiosa dessa urinálise. Está mostrando para você que tem uma lesão acontecendo, tá? É uma lesão renal aguda, tá? Então, isso é muito importante. Então, entender que a gente vai encontrar variações aí de magnitude de um exame para outro. E outra coisa importante também na evolução da lesão renal aguda não é só a questão laboratorial, mas a questão de monitoração desse animal. Então, uma coisa que pode mostrar a ocorrência de lesão renal aguda é a produção de urina desse paciente. Então, se esse paciente ele está, né, no ambiente de internação e a gente está monitorando ele, é importante que a gente monitore a produção de urina. Porque a produção de urina pode mostrar para nós se esse animal está passando por uma lesão renal aguda e se essa lesão renal aguda está chegando já a níveis mais graves, né, que está interferindo aí na produção de urina do paciente. Então, essa produção de urina, ela é mensurada, ela é medida através do débito urinário, né? A gente coloca uma sonda, né, urinária, faz um cateterismo uretral até chegar na bexiga e mantém essa sonda para quantificar a produção de urina ao longo do tempo. Então, esse animal ele tem que produzir uma certa quantidade para ser considerado normal. A partir do momento que ele está produzindo menos, que é o que a gente chama de oligúria, ou ele não está produzindo urina, que a gente chama de anúria, a gente muito provavelmente está diante de uma lesão renal aguda, né? Então, isso é importante também. Então, eu acho que é importante considerar esses conceitos, né? A lesão renal aguda não é um diagnóstico, certo? Ela é uma condição que a gente vai identificar. A gente vai identificar como? A gente vai identificar mensurando de forma seriada os exames, para ver se a gente vai ter aumentos rápidos num curto intervalo de tempo. Vai avaliar muito bem essa urinálise para saber se a gente tem características importantes de lesão e vai acompanhar de perto a monitoração desse paciente. Eu acho que seria isso. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, Rê, se quiser complementar. Acredito que de forma geral, Su, você abordou bem, até fiquei pensando aqui como que cada ponto do diagnóstico, quando a gente fala, isso está linkado, atrelado a uma abordagem, né, terapêutica diferente. Porque realmente, quando a gente fala em lesão renal aguda, não existe um protocolo estabelecido, não existe uma sequência passo a passo ali que a gente segue para diagnosticar a condição, né? Que eu acho assim que se todo mundo, para aqueles que não têm conhecimento, se saírem daqui hoje sabendo que lá na sua ficha de anamnese você não vai colocar como diagnóstico final lesão renal aguda, ótimo, né? É uma condição. O diagnóstico final a gente vai ter que, de fato, investigar. E eu gosto sempre muito de trazer, né, uma analogia, embora a Su tenha comentado aqui de forma brilhante, e é um ponto assim que está intimamente ligado com o prognóstico desse paciente, que é algo que a gente
sempre mexe e vira, a gente tem que comentar nessa questão do prognóstico, que é a questão da possibilidade, né, da ocorrência de anúria nesses pacientes. Então, quanto mais oligúrico e esse paciente tiver, ou mais tendência à anúria, ocorrência de anúria nesse paciente for identificado, pior é o prognóstico, certo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, saber identificar o quanto antes para a gente não deixar chegar num quadro desse em que o prognóstico ele vai ficar com certeza desfavorecido nesses pacientes. Quanta informação importante, né? E você, às vezes, anuncia isso para o tutor, ele fala, não tem problema renal não, tá urinando bem, bastante, amarelinho, tá tudo bem, né? Então, quão é importante a gente passar essas informações todas para o nosso tutor também, né? Bom, já que vocês então falaram aí dos exames complementares e né, para tentar elucidar quanto mais esse diagnóstico, eu vou perguntar, pode ser para o Renner, como que deve ser a instituição do tratamento nesses pacientes acometidos por lesão renal aguda? Bem, Fernanda, antes de adentrar especificamente no tratamento, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto aqui que eu acabei me esquecendo. Mais importante, pensando na campanha Março Amarelo, do que a gente saber identificar uma lesão renal aguda, é nós termos a consciência de conscientizar, né, os tutores sobre a importância da triagem desses pacientes, ou seja, da monitoração desses pacientes enquanto ele ainda não tem nada. Então, assim, aquele tutor que você atendeu, que por algum motivo específico, ele teve um cão ou um gato com uma lesão renal aguda, e o prognóstico ele foi desfavorável, ou que essa lesão renal aguda tenha gerado efeitos importantes, combinando com uma doença renal crônica importante nesse paciente, eu acho que é muito importante a gente conscientizar o tutor de que, se a partir daquele momento ele for adquirir um novo animal, que ele tenha a consciência e sinta a necessidade de se fazer uma monitoração desse paciente, nem que seja uma vez por ano. Por quê? Porque quando a gente recebe, falando em um doente renal crônico, ou então em um animal com lesão renal aguda, se a gente tiver, como profissional médico veterinário, um feedback, um histórico desse paciente, de quais seriam esses valores bases, porque o tutor ele fez o acompanhamento pelo menos anual desse animal, isso é de uma informação extremamente valiosa para o profissional. E acreditem, tem tutor que faz, tá? Tem tutor que faz. Hoje mesmo, antes da palestra que eu divulguei o postzinho, né, da mesa redonda, uma tutora do Cinzinha, foi meu paciente na residência, ela me mandou fotos e começou a falar, todo ano estou fazendo o acompanhamento dele. O Cinzinha, ele é um doente renal crônico, mas ela até falou assim, fala dele na reunião, vou ficar muito feliz. Falei, tá bom, eu vou puxar um galinho pro Cinzinha. Então, assim, de fato, acho que é muito importante para o nosso diagnóstico, se nós tivermos, né, aqueles tutores que estão sempre ali de forma assídua, acompanhando, e que veem a importância dessa monitoração do paciente, a gente pedir esse acompanhamento anual, pelo menos. Isso é muito importante para a gente, tá? E quando a gente fala em tratamento, a gente pensa nas diferentes causas, né? A gente pensa ali na lesão por causa pré-renal, pós-renal e renal. Quando a gente pensa numa causa pós-renal, que a gente está falando dos quadros obstrutivos, como que a gente trata isso? Retirando a causa obstrutiva. Se eu tenho uma obstrução uretral, eu vou ter que fazer uma desobstrução desse paciente, certo? E a gente sabe que de forma retrógrada, né, quanto mais tempo o paciente ele fica obstruído, tanto a nível uretral quanto ureteral, maiores são as repercussões a nível renal. E quando a gente pensa em contrapartida nas causas pré-renais, que a gente está falando da questão hemodinâmica, uma hipovolemia, uma desidratação, uma hipotensão em detrimento de uma hipovolemia, nós temos que pensar como que a gente pode abordar e fazer essa correção hídrica, eletrolítica e pressórica, né? Então, para isso, a gente tem que lançar mão, né, fazer uso aí das reposições hídricas, né? Saber entender se for um grau de desidratação importante,
como que eu vou calcular de forma adequada esse volume, pensando nas perdas, né? Nesses pacientes, por exemplo, que podem apresentar quadros de vômito, como a Suelen mencionou, né? Alguns pacientes podem cursar com quadros de gastroenterite, combinando com quadros de diarreia também, então também é uma perda importante. A desidratação por si só já instalada, ali monitorada por meio de tubor cutâneo, tempo de preenchimento capilar, que também faz parte aí dessa gama de aspectos, de pontos do nosso diagnóstico, a gente tem que, então, fazer a utilização da reposição volêmica nesses pacientes. A gente preconiza a utilização de soluções cristalóides, né, que mais se aproximam ali com as características do plasma, e o mais importante de tudo é fazer a reposição adequada conforme as necessidades de cada paciente. Hoje a gente utiliza muito o Ringer lactato, tá? A solução fisiológica, existe uma grande preocupação em relação à utilização da solução fisiológica por conta da carga de cloro, né, na solução. Então a gente sabe que o excesso de cloro dentro do túbulo renal, ele pode gerar um mecanismo de feedback túbulo-glomerular e acabar agravando essa lesão renal aguda, ou se for o caso, até, de fato, culminar com outras consequências para além daquela lesão que já está instalada naquele paciente. Então, sempre o que eu chamo a atenção aqui, fazer um cálculo bem feito. Pensar ali em todas as perdas, e não menos importante, considerando o que a Suelen falou, e isso, assim, acho que faz parte do nosso conhecimento. Existe uma tabela que muitos veterinários têm conhecimento, né? Que a gente vai fazer a reposição, fazer a correção hídrica daquele paciente, volêmica, com base na manutenção, nas perdas, certo? Só que, além disso, chama atenção aqui para as perdas em detrimento de quadros de poliúria, tá bom? Na lesão renal aguda, embora a gente chame muita atenção para quadros de oligúria ou de anúria, tem pacientes que vão cursar com quadro de poliúria. E se essa poliúria estiver atrelada a um quadro de lesão renal aguda por conta de uma causa pré-renal, estabelecer esse excesso de perda via urina na sua reposição é de extrema importância para que aquele paciente não desidrate, certo? E ter muito cuidado, porque eu estou fazendo a reidratação desse paciente, mas eu tenho que tomar cuidado, não é somente ligar o animal, colocar o animal na fluidoterapia, programar ali e esquecer do paciente. Nós temos que monitorar esse paciente de perto. Por quê? Porque acontece, né? Por mais certo, por mais bem estabelecido o volume a ser infundido nesse paciente, acontece quadros de sobrecarga de volume, sim, né? E para isso, nós temos que ter abordagens específicas, né? Então, identificou uma sobrecarga de fluido, de volume nesse paciente, que pode ser monitorada ali pelo peso do paciente, né, pela presença de edemas de membro. Então, tudo isso a gente pode utilizar como ferramentas para ver se esse paciente está tendo uma sobrecarga de fluido ou não. Primeiro passo, temos que ter a consciência de interromper essa fluidoterapia e fazer a utilização de diuréticos quando plausível de ser utilizado. Sempre chamando a atenção que a utilização de diuréticos ela deve ser feita num paciente que esteja normohidratado e euvolêmico, né? Nós sabemos que a utilização errônea, infelizmente, de diuréticos em pacientes desidratados vai agravar mais esse quadro de desidratação. E pensando na desidratação como uma possível causa de lesão renal aguda, a gente não quer isso. Então, ter essa consciência ampla do seu paciente como um todo. E não somente utilizar diurético, porque muita gente usa, tá? É igual eu sempre falo, quando a gente pensa nas causas infecciosas, ironicamente eu escutei isso essa semana. Não, semana passada. Alguém que falou assim, enfim. Quando eu recebo um animal que eu suspeito de lesão renal, eu já prescrevo antibiótico e encaminho para o especialista. Então, assim, vamos ter... Eu falei assim, nossa, só porque vai ter essa mesa redonda, eu escutei isso, né? Então, assim, ter essa consciência também, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a resistência antimicrobiana, então nós temos que ter muito cuidado, fazer a prescrição, utilização racional de antimicrobianos, né? Nesse caso, a gente vai pensar em causas infecciosas, uma leptospirose, uma erliquiose, certo? Existem
quadros, né, condições, cenários que a gente pode fazer a implementação empírica, né, do antibiótico quando se tem uma grande suspeita, mas a partir do momento que se tem o resultado, né, daquela suspeita infecciosa, se não for o caso, retira essa antibiótico terapia implementada e cursa com o tratamento adequado para aquele caso específico, tá? Então, quando a gente pensa no tratamento para lesão renal aguda, nós temos que, eu falo assim de forma coloquial, que nós temos que socorrer ali tudo que está acontecendo, a avalanche, né? A nossa orientadora, né, Suelen, ela até usa uma terminologia que muitas pessoas, quando a gente fala de doença renal crônica, lesão renal aguda, as pessoas pensam na creatinina como o boom ali. Foca na creatinina e esquece ureia. E, na verdade, quando nós temos um paciente em lesão renal aguda que apresenta quadros de vômito, quadros de diarreia, úlceras em cavidade oral, tudo isso, toda essa repercussão sistêmica que esse paciente apresenta é em detrimento do tsunami que é a ureia nesse organismo. A ureia em excesso, ela causa estragos, assim, avassaladores, né? A gente já teve casos de pacientes que, a Suelen, melhor até do que eu para falar isso, que a gente encontrou ali valores de ureia superior a 1000. Então, assim, são quadros cavalares e que a gente pode, sim, encontrar na rotina clínica, né? Então, pensando nessa avalanche, nesse tsunami que a ureia em excesso ela pode causar no organismo do animal, nós temos também aquela abordagem gastrointestinal, né? Pensando em controle de êmese nesses pacientes que apresentam vômito, né? Nós temos também o controle da dor, é muito importante. Pacientes com úlceras orais, eles vão apresentar dor. Às vezes é até um paciente que, a depender do quadro, ele tem fome, né? Ele tem um apetite. Só que a dor na cavidade oral impede esse paciente de se alimentar. E, assim, eu vou comentar posteriormente, mas a nutrição no paciente com lesão renal aguda, ela é extremamente importante, né? Vamos pensar em nós. De que adianta nós tomarmos várias medicações, soro, né, intravenoso ali, se nós não temos suporte nutricional e energético para lidar com as demandas do organismo, né? Então, é um outro ponto muito importante. E, adentrando agora um pouquinho na parte nutricional, diferente do doente renal crônico, né, que a gente tem ali aquela preocupação em limitar a ingestão proteica, no paciente com lesão renal aguda, não é o nosso foco, né? Nós temos que promover ali uma nutrição e uma energia para aquele organismo. Então, primeiro ponto, primeira abordagem pensando na nutrição desse paciente, nós temos que tentar oferecer alimento para esse paciente de forma natural, né, sem sondar esse paciente. Claramente, às vezes o paciente ele vai se demonstrar mais relutante, então aquela ração convencional que ele se alimentava, ele pode ser que ele não aceite momentaneamente. Se for o caso, esse paciente não está aceitando a alimentação pela via oral convencional, aí nós temos que pensar nas sondas, né? A nossa primeira opção ali seria o quê? Uma sonda nasogástrica. É uma opção? É uma opção. Só que isso depende muito do tamanho do paciente e da condição que esse paciente se encontra. Se for um paciente, por exemplo, que ele está extremamente debilitado, prostrado, que ele já tem uma repercussão sistêmica dessa ureia, né? Aí já pensando num quadro de uremia em detrimento dessa lesão renal aguda instalada, é um paciente que a sonda nasogástrica, ela não vai ser eficiente ali para ele. Nós temos que pensar o quê? Numa sonda esofágica. Só que para a gente pensar numa sonda esofágica, nós temos que ter a consciência e avaliar se esse paciente ele é plausível de ser anestesiado para a colocação da sonda esofágica. Se for um cenário em que esse paciente, naquele momento, hoje, avaliei o paciente, ele precisa se alimentar, não está se alimentando de forma voluntária, mas hoje ele não é um candidato para receber uma anestesia, aí sim a gente vai pensar numa nasogástrica. Por quê? Melhor esse animal se alimentar menos do que não se alimentar com nada, né? E assim, uma das desvantagens da sonda nasogástrica nesses pacientes é que, na grande maioria das vezes, por ser uma sonda fininha, ela não permite a entrega da quantidade necessária, né, do requerimento energético diário que esse paciente precisa.
Então, por isso que a gente sempre martela muito na tecla de que a sonda esofágica ela é extremamente importante, certo? E uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção hoje nessa mesa redonda, pensando nos pacientes com lesão renal aguda, seja aqueles que pela primeira vez apresenta essa lesão ou aqueles pacientes que têm lesão renal aguda, mas que já são previamente um doente renal crônico, é que em muitas das vezes, por mais que nós tentamos fazer tudo da melhor forma possível, esse paciente ele não vai ter uma evolução clínica satisfatória dentro do que a gente vê lá na literatura, que é um período de 24 a 48 horas. Então, nesses casos, a gente acaba tendo que lançar mão, fazer a utilização de terapias de substituição renal. E acredito, assim, que é extremamente importante, eu sei, né, eu venho de uma realidade em termos de faculdade em que terapias de substituição renal não era uma realidade para a clínica de pequenos na região, mas é imprescindível que todo profissional veterinário saiba que, diante de uma lesão renal aguda, a depender do quadro, se nós não tivermos uma resposta satisfatória do tratamento clínico, nós podemos indicar essas terapias, a exemplo da hemodiálise e da diálise peritoneal para esses pacientes, certo? E mais importante do que saber que existe é saber quando indicar e como indicar, né? Chama aqui a atenção para outro ponto importante: nunca deixar o paciente chegar num estádio extremamente avançado, né, numa repercussão clínica completamente grave para a gente fazer a indicação dessas terapias. E é sabido isso, né, se sabe que tem quadros de lesão renal aguda que, infelizmente, o tratamento clínico convencional, ele não vai repercutir com melhora clínica e o prognóstico, sim, ele vai ser ruim nesses pacientes. Então, saber indicar, ter essa comunicação. Hoje eu vejo, assim, uma certa limitação, um medo, né? Eu não sei nem se medo seria a palavra correta, mas essa relutância em chegar no colega e falar: olha, eu nunca tive experiência com hemodiálise ou com diálise peritoneal. Eu estou com um paciente assim, 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 ou eu já tive um paciente assim, assim. Eu gostaria de saber como que eu posso abordar esse paciente e quando que eu vou indicar essa terapia, quando o meu tratamento convencional não funcionar. Então, assim, gostaria de deixar salientado aqui que, para lesão renal aguda, para os nossos pacientes caninos e felinos, a hemodiálise diálise peritoneal é uma opção terapêutica, tá? Então, assim, tem muitos quadros, inclusive, que o paciente ele já chega num cenário tão avançado, numa gravidade tão importante, que nem compensa, né, nem convém tentar ali 48 horas de tratamento clínico. Às vezes, essa terapia de substituição renal, ela é a melhor abordagem naquele momento para tirar o animal da crise, para depois nós conseguirmos implementar o tratamento clínico e continuar esse tratamento medicamentoso via sonda, via oral e assim por diante, tá bom? Excelente, Renner, e as suas pontuações. Você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que a Suelen enfatizasse mais a importância do monitoramento do paciente internado. Ô, Fer, é uma pergunta muito importante, porque olha só a quantidade de tratamento que geralmente a gente precisa despender, né? O Rê ficou aí minuciosamente descrevendo, né, cada um dos tratamentos, porque é um paciente muito dinâmico. Então, é aquilo que a gente falou lá no começo também da mesa redonda sobre o espectro de lesão renal aguda. Então, eu posso ter um animal que não é insuficiente ainda, eu posso ter um animal só em lesão, né? E eu posso ter aquele animal que está culminando em falência renal, que não está produzindo urina, que está em anúria, né? Então, esse monitoramento é muito importante, até porque eu não vou ter todos os animais na mesma fase, né? O que a gente chama de graduação da lesão renal aguda, né? Então, a lesão renal aguda tem 5 graus, né? 5 graduações, em que a gente vai avaliando no decorrer das monitorações. Então, por isso que é muito importante. Então, o que é a monitoração de um paciente com lesão renal aguda internado? É saber como essa lesão renal aguda está evoluindo, como que esse animal está respondendo ao tratamento. E é bem isso que o Rê chamou a atenção, né? Olha a quantidade de tratamento, mas não é um tratamento que a gente está fazendo assim, ao longo de semanas. É um tratamento que a gente está instituindo de forma rápida, para a gente ver se esse animal responde rapidamente, porque a gente não tem tempo a perder, é tudo muito rápido, né? Então, por exemplo, é importante que a gente
faça exames seriados para a gente saber se essa azotemia está piorando. É importante que a gente pese esse animal diariamente, até porque um dos tratamentos é a fluidoterapia. Todo mundo lembra da fluidoterapia, né? Só que a gente vai fazer fluidoterapia até que ponto, né? O Rê falou bem, né? Até que ponto? Até o ponto que esse animal precisa de fluidos, né? De terapia com fluidos, que é para se hidratar. A gente não pode hiperidratar esse animal. Então, é importante que a gente pese esse animal diariamente para saber se ele está ganhando peso. Porque se ele estiver ganhando peso de um dia para o outro e está além daquela reposição hídrica que você calculou, ele está super hidratando. Na verdade, você está causando uma hiperidratação nesse paciente. E a hiperidratação mata mais do que a desidratação, né? Causa muito mais dano. Então, é importante pesar, fazer a avaliação física diária, né? Saber como que está essa evolução do grau de desidratação, se esse animal estava desidratado, se ele está corrigindo isso. É importante que a gente acompanhe também de perto como que está a produção de urina, né? A gente falou bastante. Se a gente encontrar um paciente que está anúrico ou ligúrico, é o que o Rê falou, ele precisa de diálise. Como que a gente vai saber que o animal precisa de diálise? Monitorando ele na internação, né? Então, essa monitoração do débito urinário é muito importante, né? Monitorar a doença de base. Então, era uma hemoparasitose? Era uma piometra, né? Qual foi a consequência que essa doença de base causou? Ele está respondendo ao tratamento de base, né? Então, essa monitoração é muito importante, por quê? O animal ele pode ter três, né? Três destinos, né? Três desfechos principais. Então, o animal ele pode se recuperar, né? Então, ele pode se recuperar desse dano, dessa lesão. Eu preciso monitorar se ele está respondendo bem ao tratamento. Então, essa monitoração vai ser importante porque se ele estiver respondendo bem, eu vou chegar no momento que eu posso dar alta para ele, né? Então, o que é responder bem? Esses valores, né? De compostos urêmicos diminuindo, esse animal voltando a ter uma clínica estável, querendo, né, se alimentar, tendo apetite, mantendo hidratação, mantendo o nível de atividade. Então, esse animal realmente entrando num estado de estabilidade, né? Então, esse animal passa a ser um candidato a receber alta. A gente vai começar a desmamar fluido, ver como que ele fica, como ele fica na questão da alimentação voluntária, né? Se ele começa a ter apetite. Ótimo, é uma forma, né, de evolução, é a melhor forma de evolução, esse animal que se recupera. Mas a gente também pode ter um animal que se recupera, mas passa a ser um doente renal crônico. Se ele não era antes, ele passa a ser um doente renal crônico. Então, como que a gente vai ver isso? A gente vai ver esse animal se estabilizando, voltando a ter uma boa clínica, tendo apetite. Só que na hora que a gente faz os exames laboratoriais, a gente vê que tem uma alteração persistente, né? Aqueles valores que a gente estava vendo que estava melhorando, ele começa a se estabilizar e se estabiliza em valores alterados. Então, agora, aquele animal talvez vai ser o normal dele, aqueles valores alterados. Então, ele passou a ser um doente renal crônico, muito provavelmente. Ele está estável na clínica, né? Ele está vivendo bem, está com qualidade, mas ele tem agora uma alteração persistente naquela função renal. E o desfecho, né, mais desfavorável é aquele animal que, por mais que o Rê comentou, né, por mais de tudo que a gente faça, todas as abordagens adequadas, às vezes o animal continua evoluindo mal. Olha só a consequência da uremia, né? A gente não vai retirar aquilo que já foi o tsunami, né? Então, assim, esse animal às vezes vai evoluir a óbito, certo? Então, assim, a monitoração serve para isso. A gente pode ter desfechos diferentes, né? E depende muito da gravidade do paciente, depende muito da causa de base, da resposta ao tratamento para a causa de base. Então, essa monitoração seriada é importante. Então, monitoração laboratorial, monitoração física, pesagem do animal, produção de urina, isso é essencial para a gente saber se esse animal é um candidato futuro a uma alta médica, um candidato a se tornar um doente renal crônico ou aquele animal que, infelizmente, né, pode culminar com o óbito. Então, acho que a monitoração entra nesse quesito. Excelente, Suelen. E dando continuidade aí, né, vocês abordaram bem todos os tópicos aí de causas, de tipos, de sinais clínicos, de diagnóstico, de tratamento, de monitoração desse paciente. Agora eu gostaria de saber sobre o prognóstico, né, desse paciente com lesão renal aguda. Se o Renner puder abordar esse tópico para a gente. Claro. Bom, quando a gente fala de prognóstico, eu até tentei fazer alguns enunciados, né, dentre outros comentários que nós
estamos fazendo aqui hoje, nessa mesa redonda, o prognóstico para lesão renal aguda, ele tende a ser um prognóstico ruim, infelizmente, né? Por quê? Porque aquele cuidado minucioso para que nós possamos identificar a instauração de uma lesão renal aguda nos estágios, lá nas fases iniciais da lesão propriamente dita, infelizmente não é algo tão facilmente percebido, né, pelos profissionais, e principalmente não é algo que é manifestado clinicamente pelo animal. Então, em muitas das vezes, o que acontece na nossa realidade clínica? Porque a gente fala muito da teoria, mas nós temos que trazer para a nossa realidade, né? O paciente canino, cães principalmente, né? Gatos nem tanto pela dificuldade de administração de medicações. Mas o paciente, ele apresenta um quadro de vômito, diarreia, prostração, assim, em vários cenários, várias medicações são dadas a domicílio antes de chegar à consulta propriamente dita, né? Então, às vezes, esse paciente ele já chega num estado avançado de lesão renal aguda, onde a repercussão sistêmica, né, os sinais clínicos já estão extremamente ali evidentes, e a depender do quadro, esse animal ele passa por diversos atendimentos até chegar num centro especializado para que o melhor possível possa ser feito. Então, em detrimento desses fatores, o prognóstico tende a ser ruim para esses animais com lesão renal aguda. É claro que, por mais que esse paciente ele não tenha nenhuma comorbidade, nós precisamos estar alertas em relação ao fato de que diversos fatores podem influenciar no prognóstico desse paciente, né? Então, às vezes, nós temos um animal que, aparentemente, né, clinicamente, esse animal ele apresenta estar bem. Só que aí a gente vai para aquele ponto que eu e a Suelen vem comentando aqui hoje, que é a produção de urina. A produção de urina, ela é tida como um fator prognóstico. Aquele paciente que não está produzindo urina ou está em um quadro de oligúria severa, qual que é uma das opções terapêuticas para ele? É uma terapia de substituição renal. Infelizmente, não é uma terapia acessível em todos os lugares do Brasil e não é uma terapia onerosa, né? Barata também, de forma geral. Então, assim, acaba que muitos pacientes ficam limitados unicamente ao tratamento clínico, o que contribui para esse prognóstico ruim desses pacientes. Mas, só para a gente finalizar essa parte do prognóstico, a gente tem que levar em consideração não só a produção de urina, mas também a presença de comorbidades nesses pacientes, né? Como a Suelen mencionou antes, pacientes cardiopatas que possuem uma atividade inotrópica deficiente, né? Eles acabam por ter um volume de ejeção menor do que nas condições fisiológicas normais, então o aporte, né, a perfusão renal, ela vai ser prejudicada, e isso pode ser uma causa aí de lesão renal. Então, sempre ter esse acompanhamento minucioso de perto, tá? Para todas as variáveis, e nunca pensar no rim como um órgão isolado, tá? Pensar também nos outros sistemas e quais são as possíveis interligações entre eles, para a gente pensar até mesmo no que a gente vai falar para o tutor, né? Porque a gama de informações que a gente coleta a nível de histórico, de anamnese, de exame físico e de exames laboratoriais de imagem e assim por diante, vai nos dar uma base para o prognóstico daquele paciente. E é um dos pontos principais que o tutor quer ouvir. O meu animal, ele tem chance de se recuperar ou não? E é a partir dessas várias garrinhas, né, que a gente vai lançando aí ao longo do atendimento, da abordagem desse paciente com lesão renal aguda, que a gente consegue dar uma estimativa de prognóstico para o tutor. Já que você comentou, né, sobre o prognóstico desfavorável, eu acho que vem a pergunta que não quer calar, né? Tem como prevenir a lesão renal aguda em cães e gatos, Suelen? É a pergunta mais importante da mesa redonda, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer evitar pacientes nessa condição, né? Claro que a gente tem que entender essa condição como um todo para conseguir abordar e recuperar esse animal, mas o que a gente quer mesmo é prevenir. Então, assim, a prevenção, no meu ponto de vista, é um conjunto entre condutas do tutor e condutas do colega profissional, médico veterinário, né? Então, é a junção.
Então, a prevenção começa na consulta pediátrica, né, de um paciente que foi ali para vacinar, né, mostrando para aquele tutor o quanto é importante ele ficar livre de doenças infecciosas, por exemplo, porque é uma causa de base. Então, é importante a gente ter esse esquema vacinal em dia, sempre atualizado, né, a importância de evitar ectoparasitas, né, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem muita casuística de hemoparasitose, né? Então, entender que essa é uma doença muito importante, uma doença muito prevalente, que lesa o rim, faz com que esse animal ele esteja prevenido se ele estiver amparado aí por medicamentos que evitam o ectoparasita, né? Então, entender sobre essas possibilidades. Agora, pensando também na questão nossa, né, no nosso dia a dia, porque muitas vezes o que pode acontecer a gente causar uma lesão renal aguda iatrogênica, né? E isso também é uma coisa que a gente poderia evitar, que poderia ser prevenido. Então, como a gente pode prevenir isso? Pensando nos rins e no que pode fazer mal para os rins, né? Então, assim, olha só, a gente comentou, por exemplo, do anti-inflamatório, né? A gente comentou do antibiótico, né, nefrotóxico. Ok, em algumas condições a gente tem que usar os antibióticos, aminoglicosídeos, nefrotóxicos. Algumas condições a gente tem que usar o anti-inflamatório, em muitas condições a gente tem que usar o anti-inflamatório. A gente não está falando que não tem que usar. Ok, aquela condição precisa do anti-inflamatório, tem que usar o anti-inflamatório, mas com cautela. A gente não pode causar mais dano a esse rim. Então, assim, o que a gente vai pensar? Esse animal, ele tem condições de receber um anti-inflamatório? Como que eu vou saber se ele tem condições de receber um anti-inflamatório? A primeira pergunta é como que está a hemodinâmica desse animal? Esse animal não pode estar sobre um desafio hemodinâmico. Então, assim, jamais eu posso fazer um anti-inflamatório num paciente que está desidratado, gente. Então, um paciente que está desidratado, ele está em desafio hemodinâmico. Eu não posso fazer um anti-inflamatório ali, porque eu preciso de todas as habilidades ali que o rim tem para manter a hemodinâmica perfusional ali renal. E entre eles tem a prostaglandina, que o antibiótico vai inibir. O antibiótico não, o anti-inflamatório vai inibir. Então, assim, a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente vai causar lesão renal aguda. Nós iremos causar lesão renal aguda. Outra coisa que é importante, né? A gente vê cada vez menos isso acontecer e a gente sabe que a gente está numa sala de futuros médicos veterinários, se não já são médicos veterinários, e a gente está vendo que isso está, né, melhorando no passar do ano e tudo mais, dos anos, né? Mas, gente, um animal que vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Ele precisa estar monitorado por um anestesista. Esse animal precisa estar amparado para saber se ele está hipotenso ao longo da anestesia, né? Se ele precisa de alguma intervenção para garantir perfusão, não só dos rins, mas de perfusão orgânica. Porque muitas vezes o que acontece, às vezes esse animal entra num procedimento cirúrgico, não tem uma monitoração adequada, e ele sai do procedimento cirúrgico com uma lesão renal aguda. E por que aconteceu aí? Ninguém sabe por que aconteceu, porque nem sabe como que foi a monitoração desse animal. Então, assim, eu acho que a prevenção começa em tentar evitar as causas de dano, então, tanto com o tutor quanto consciência nossa como profissional, né, para realmente lembrar dos rins. Até teve um caso aqui que eu acompanhei, que olha só, o animal era um animal idoso, ele estava com um carcinoma inflamatório, né, precisava utilizar um anti-inflamatório. Ele já tinha passado por 7 cirurgias. Eu posso fazer um anti-inflamatório nesse animal? Posso. Mas o que eu tenho que saber? Como que está a função renal dele? Eu não posso fazer um anti-inflamatório às cegas. Esse animal é um animal idoso, que já passou por muitas cirurgias, ele já pode ter perda de função, eu vou fazer um anti-inflamatório sem saber. Então, assim, é importante que a gente tenha esse cuidado, essa cautela. E outra coisa que eu acho que também entra na prevenção, e isso também, né, a gente conversa logo no começo, né, dos atendimentos com o tutor, é a questão de quão importante eu saber qual é o basal desse animal, quando ele está bem. O Rê comentou isso, né? Porque na hora que o animal chegar com a condição de alteração renal, eu não sei o que está acontecendo. Porque se eu não tiver o histórico dele, eu não sei se ele saiu de uma condição que ele tinha toda a função preservada ou se ele já estava numa condição que ele já tinha perda de função. Então, na hora que a gente começa a ter, né, monitorações ao longo da vida desse animal, né, cada vez mais que nem o Cinzinha, né, que sempre faz o check-up, a gente vai conseguir entender como que é, né, o normal desse paciente e entender na hora que ele está alterado, né? A gente até conversou um pouquinho, né, ao longo da conversa a gente vai lembrando as coisas, né? Lá na hora que a gente falou de como identificar a lesão renal aguda, né, que a gente falou de
monitoração seriada de sangue, de urina, mas uma coisa muito importante também é o ultrassom, por exemplo, tá? O ultrassom é um exame de imagem que pode te falar se aquele animal tem já alteração morfológica que indica que ele é um dente renal crônico. Então, às vezes, ele já tem alterações morfológicas e não tem nenhuma perda de função ainda. É importante fazer essa avaliação, né? Para entender se ele já tem algum comprometimento. Então, assim, eu acho que a prevenção começa na consciência, né? Nossa, de como conscientizar o tutor e como levar isso adiante, que é o que a campanha tenta fazer, né? Então, lembrar dos SINs, saber que eles estão sempre em efeito, né? Podem estar sempre em efeito deletério de alguma condição e que a gente merece, né? Dar toda a atenção possível a esse órgão nobre que faz tantas funções, né? Porque na hora que ele está doente, olha só o colapso que entra o paciente, né? Então, a gente tem muita coisa para acudir porque ele faz muita coisa. Então, é importante lembrar deles e dar essa devida atenção. Com certeza, eu que o diga. Bom, eu acho que em relação às dúvidas, vocês foram sanando aqui no decorrer dos esclarecimentos. Então, cabe a mim agradecê-los mais uma vez, Suelen, Reiner, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom esse bate-papo, né? Igual vocês falaram, é um momento de aprendizado. A cada ano a gente aprende mais e a gente se vê no papel aí de levar essas informações para os médicos veterinários, para os tutores e pensando aí na qualidade de vida e na sobrevida desses pacientes, né? Então, eu só tenho a agradecê-los, agradecer aos participantes também. Espero que ano que vem a gente consiga fazer o evento novamente para a gente manter essa conscientização, essa prevenção, né? E para alertar cada vez mais todos nós aí para focar nisso, né? Que é igual a Suelen falou, senão a gente deixa só quando está com problema de ir atrás e aí às vezes a gente já não tem muito mais o que fazer por aquele paciente. Então, assim, em nome do programa de pós-graduação em ciência animal, do curso de graduação em medicina veterinária, do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária da Universidade de Franca, eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, aos nossos convidados, aos participantes, aos membros da mesa redonda, Suelen e Reiner, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar com vocês aí esse tempo, que a gente acha curto, né? Que a gente queria ficar mais para poder aprender, mas não faltarão outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fer, gostaria aqui de agradecer também, não só ao convite, né, e sempre me considerar aí nas conversas, nesses bate-papos, mas agradeço também ao aceite do Reiner, né, meu amigão aí da pós-graduação, em participar aqui com a gente e trazer todo esse conhecimento que ele tem, sobra, né, então eu fico muito feliz com esses bate-papos, eu fico muito feliz com essa sala cheia, né, e se eventualmente a gente não conseguiu sanar as dúvidas todas que poderiam ter, né, eu até vi algumas perguntinhas aqui, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, né, podem me procurar no Instagram, me passar, né, às vezes a própria Fer pode entrar em contato, às vezes passa o meu e-mail, né, a gente está à disposição, eu estou, né, digo, por mim também, estou à disposição, então, eventuais dúvidas, conta com a gente, né? A gente quer ficar falando aqui, mas às vezes a gente não tem tempo. Já tem pessoal entrando em aula agora mesmo, né? Então tem que acabar, né, gente? Mas eu agradeço muito, viu? E sempre conte comigo, Fer, sempre que precisar. É uma honra para mim. Igualmente, Fernanda, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Suelen, também. É muito bom participar assim, com pessoas que a gente gosta e que a gente sabe que são competentes, né? Agradeço, então, a oportunidade e, da mesma forma, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, me procurar em rede social, principalmente Instagram e e-mail também, que eu posso estar fornecendo, caso alguém queira, tenha interesse. Tá bom? Muito obrigado e, se precisar, no ano que vem, estamos aí novamente. Com certeza, nós que agradecemos mais uma vez aí a participação de vocês, especialistas na área e com um gabarito aí indiscutível. Muito obrigado, pessoal. Até mais, até o próximo evento. Muito obrigada. Tchau, tchau.